bilhão em exportações. A maior reserva de mármore do país. Dados que impressionam, mas principalmente estimulam o desenvolvimento de dezenas de municípios capixabas, incentivam a criação de milhares de empregos. O Espírito Santo é o principal produtor, processador e exportador de rochas ornamentais do Brasil. Também concentra mais da metade do parque industrial. E tem mais, o setor é o terceiro maior gerador de receita para o estado. A exploração de rochas ornamentais se tornou uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil. O país está entre os 8 maiores exportadores de blocos do mundo e o 5º em exportação de blocos acabados. A atividade movimenta mais de 2 bilhões de dólares por ano. São mais de 1.200 variedades de rochas. E esse nicho é acompanhado bem de perto por 12 mil empresas espalhadas por todo o Brasil. Mais de 90% dos investimentos do parque industrial são realizados aqui no Espírito Santo, estado que se tornou referência mundial em mármore e granito e líder absoluto na produção nacional de rochas. Por aqui, o mercado da pedra começou há cerca de 50 anos, com a extração do primeiro bloco de mármore no município de Vargem Alta, sul do Espírito Santo. Este geólogo explica que o processo que resultou na exploração de mármore começou bem antes dos anos 50, mas o foco era outro. Primeiro era extraído pequenas extrações de calcário para a fabricação de cal, através de caieiras que existiam em todo o município de Cachoeiro, inclusive abrangendo Vargem Alta, que pertencia a Cachoeiro, que era um distrito de Cachoeiro, que hoje tem umas grandes jazidas. Então, o que se explorava era o calcário e também para a fábrica de cimento, na época, que era situada dentro de Cachoeiro. A extração do primeiro bloco despertou rapidamente o interesse comercial. Na época, todo o mármore utilizado no estado, assim como no restante do Brasil, era importado da Itália. A falta de tecnologia e pessoal qualificado fez com que os primeiros empresários se concentrassem no material bruto, sem beneficiamento. O início dessa exploração aconteceu com todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Não existiam. É naturalmente que as jazidas elas são localizadas em regiões bastante de difícil acesso, regiões montanhosas ou em regiões sem rodovias, sem estradas. Falta de equipamentos adequados também atrasou bastante, dificultou muito o trabalho pioneiro desses empresários. Da extração do primeiro bloco até os dias atuais, muita coisa mudou. Se até 25 anos atrás o mármore predominava, agora o granito é a pedra da vez. A consolidação do setor começou a partir das mudanças no mercado mundial, que passou a buscar no granito uma alternativa ao mármore, que conta com menos jazidas, fator que impulsionou a extração de rochas para a região norte do Espírito Santo, onde há maior quantidade de granitos em cores e tons variados, incluindo os exóticos. Na década de 70, no final da década de 70, começaram a pipocar uns granitos na região de Castelo, Alegre, Cachoeiro. Mais tarde isso se ampliou e foi até Aracruz e Baunilha, aqui em Colatina. Posteriormente, resolveram atravessar o Rio Doce. E, atravessando o Rio Doce, descobriram essas enormes jazidas que existem em Barra São Francisco, Nova Venécia, Vila Pavão, São Gabriel da Palha, Marilândia. E todo essa enorme reserva que existe no Espírito Santo. Lembrando a você que todo mundo fala muito em granito, que realmente as jazidas de granito são muito grandes, porque o granito ocorre em todos os municípios do estado, sendo que o mármore ocorre em Cachoeiro, Vargem Alta e Castelo. Então, todo mundo fala, tem mais importância. Não, é porque a jazida é menor, entendeu? São em torno de 350 milhões de metros cúbicos, aproximadamente, contra 5 bilhões de metros cúbicos de granitos.
granitos, quer dizer, de todas as cores. Às vezes não são nem granitos, são rochas metamórficas e que comercialmente recebe o nome de granito. Nós tratamos as questões relacionadas ao granito ou ao mármore de uma mesma forma. O que nós entendemos é que a produção do granito ela é bastante elevada em relação ao mármore, pela concentração, pelo número menor quantidade menor de empresas que atuam na mineração do mármore. Então, naturalmente, o granito ele tem um peso muito grande na produção de rochas do Espírito Santo. Beleza e oportunidades. O mercado de rochas ornamentais forma uma extensa cadeia produtiva que atrai grande volume de investimento de impacto na economia. Somente no Espírito Santo, o crescimento médio é de 4% ao ano, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pelos países da Europa e Estados Unidos, principais importadores do Brasil. Apesar de toda a crise que vem se acentuando ou que vem causando preocupação desde 2008, que foi o auge, na verdade, em 2009 ainda tivemos reflexo dessa crise no setor de rocha. Porém, em 2010 já se iniciou um processo de recuperação das exportações de rochas ornamentais. E como o Espírito Santo ele tem a liderança brasileira nas exportações, na produção, no processamento e exportações de rochas, naturalmente que o Estado vem recebendo benefícios com essa recuperação na área de exportações, apesar de que o crescimento tem sido lento, porém gradativo. O tamanho das jazidas e a importância dos negócios alavancados por esse segmento justificam a inclusão de 21 municípios capixabas na rota do mármore e do granito, a primeira voltada ao turismo de negócios no Brasil. Roteiro percorrido por empresários do mundo todo, que chegam não só em busca de matéria-prima, mas também para ofertar tecnologia. Tanto que o Estado concentra cerca de 70% da produção nacional de máquinas e equipamentos. Um negócio milionário que tem um poderoso incentivo, a Feira Internacional do Mármore e Granito, que acontece todos os anos em Vitória. O Brasil tem as melhores rochas do mundo, e elas poderão ser vistas aqui no Espírito Santo, ou seja, nas empresas, ou seja, na feira, que nós temos 2 edições por ano. A de Cachoeiro de Itapemirim, que com o crescimento da cidade, da feira, tornou-se necessário trazer a feira para Vitória também. Então, como Cachoeiro é um polo muito importante processador, ela ficou voltada para o mercado interno, e também ali tem um grande número de pequenas empresas, de serrarias, né, e empresas exportadoras também. E Vitória ela ficou mais voltada para o comércio internacional. Então, conseguimos manter as 2 feiras com 2 focos, né, um no mercado interno e outro no mercado externo. As grandes empresas também, distribuidores e que trabalham com rochas ornamentais no mundo, instalaram aqui no Espírito Santo suas filiais. Então, nós temos aqui o número 1 da Espanha, o número 1 da Itália, o número 1 da Alemanha. Então, vieram para cá se unirem, né, aproveitando esse cenário que existia de produção de todo aquele, né, como se fosse um shopping center, todo mundo quer ficar próximo onde a coisa acontece. E essa tecnologia, quer dizer, com essa vinda das empresas, cada vez mais atrai também que os fabricantes de máquina, equipamento e insumos montem filiais, designam representantes, mantêm uma cadeia atuante de prestação de serviços, que é muito importante para esse desenvolvimento da cadeia produtiva. Tecnologia e empreendedorismo. Se até pouco tempo o Espírito Santo só exportava matéria-prima, agora o cenário é outro. Os empresários locais querem agregar valor às rochas. Hoje o Estado conta com 900 teares, o que representa em torno de 70% do mercado nacional. O município que se destaca é Cachoeiro de Itapemirim, com o maior parque industrial do Brasil. Mas os avanços não estão concentrados somente nessa cidade. Outros 14 municípios das regiões Norte e Noroeste integram o arranjo produtivo, com foco na extração apenas de granito. A região metropolitana da Grande Vitória também não fica de fora e registra crescimento do número de indústrias de beneficiamento de grande porte. Hoje
se exporta algo em torno de, talvez, de 10% a 15% em blocos, e os outros restantes, 80% a 85%, são já materiais semi-acabados, que são as chapas polidas. Então, houve uma reversão e o interesse do empresário, naturalmente, é promover a agregação da mão de obra, exportando o material acabado, e que nós estamos hoje num processo de adaptação, de evolução, no sentido de que os materiais de maior valor agregado, que são os pisos e o material para revestimento, esse nós acreditamos que o futuro reserva para ele um espaço bastante adequado, não só no mercado interno brasileiro, como também no mercado internacional, pois as empresas estão se especializando, estão promovendo grandes investimentos no sentido de poderem contratar projetos, obras prontas, no sentido de que essa será a grande oportunidade de, através da agregação da mão de obra, eles realmente terem um retorno adequado nos investimentos feitos dentro da empresa. Mas atrás do desenvolvimento gerado pelo mercado da pedra se esconde um dos maiores problemas da atualidade: a degradação ambiental. O trabalho de extração acontece a céu aberto. É comum observar a mudança do ambiente original onde ocorrem as minerações. As enormes crateras, de norte a sul do Espírito Santo, nem de longe lembram a paisagem natural que um dia era vista por esses locais. Outro desafio é a destinação correta da lama abrasiva. Essa massa cinza é resultado do processo de industrialização das rochas, um produto altamente prejudicial ao meio ambiente. A empresa que Xênia trabalha serve como modelo. Aqui, tudo é feito de acordo com a lei. O nosso principal resíduo hoje existente aqui é a geração de lama abrasiva, proveniente da serragem do granito. Então nós temos hoje todo o nosso processo de decantação, onde toda a água que é utilizada no processo ela é reutilizada, e depois a geração de lama que é prensada, a gente é destinada para uma empresa ecologicamente correta. No caso, é uma empresa que recebe esse resíduo, é um aterro sanitário onde a gente manda esse resíduo. O polo industrial do Espírito Santo ocupa a segunda posição no mercado mundial. Mas o estado contabiliza ainda outro dado. Já esteve entre os primeiros no ranking nacional em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Cenário que vem se transformando aos poucos. O exemplo vem de empresas como essa, localizada no município da Serra. A gente entende que temos que fazer desde a integração inicial do trabalhador, que é a formação, como seu exame ocupacional, fazemos os laudos ambientais, das medições, para que possamos descobrir qual é o risco que o trabalhador está exposto, e continuamos com campanhas internas de prevenção, com iniciativas de estar formando, orientando e estar sempre qualificando o trabalhador. Um ambiente de trabalho bem preparado, seguro, ele vai trazer tranquilidade ao trabalhador, vai trazer tranquilidade ao empresário e, socialmente, causa um bem-estar à família. Além do que, é uma forma inteligente de você buscar melhor produtividade para o setor, para aquele trabalhador, inclusive, fazendo com que a empresa, com os investimentos feitos adequadamente nessa área de saúde e segurança do trabalho, consiga atingir o seu objetivo econômico, que é o que faz efetivamente e que dá sustentação à atividade da empresa. As empresas hoje trabalham de uma forma legal, é uma realidade, é um setor forte e o mercado ainda está bastante inexplorado. Então, o futuro é muito promissor para esse segmento, para quem trabalhar, para as empresas que vão trabalhar de forma correta como já estão trabalhando. Então, as que ainda não chegaram a essa perfeição, elas têm que avançar muito mais rápido para se adequar a um desenvolvimento sustentável.